Márcio, o que é gestão estratégica e como se dá no Senado? Gestão estratégica é uma ferramenta muito relevante, né, que ganhou muita importância aí nas últimas 2, 3 décadas, e ela permite uma coisa que é muito útil para as organizações, né, que ela consiga refletir sobre a sua realidade, né, ela se olha perante os atores que compartilham o ambiente com ela, decide o rumo, né, que ela quer prosseguir e faz com que a organização consiga responder adequadamente a essa sugestão. Então você desenha o seu caminho, né, e você também, além de você prosseguir nesse caminho, você consegue controlar a sua caminhada, né, se você está indo de forma adequada, da forma que você planejou ou não, né. Então é uma ferramenta que ao mesmo tempo ela te permite desenhar o seu cenário, né, escolher um lugar nele e controlar a sua caminhada, o seu deslocamento nesse cenário. O que os gestores do Senado precisam saber sobre o tema? A atual estratégia do Senado, né, ela vem sendo desenvolvida mais propriamente a partir de 2015. Né, e muito embora a nossa incursão inicial, né, em gestão estratégica date de 2011. Nesse momento, em vigor, a gente tem 2 atos da comissão diretora que definem a armadura da nossa estratégia. Um é o ato 5, né, de 2015, e agora, mais recentemente, o ato 2 de 2017. O que a gente tem aí? Inicialmente, a gente tem toda aquela questão identitária, a parte identitária da nossa estratégia. Quem somos nós, a nossa missão, a nossa visão de futuro, quais são os valores, quais são os compromissos que a administração da casa assume em relação ao futuro dela, ok? Agora, descendo ao nível do que é propriamente a estratégia, a gente tem de 2015 a definição de um conjunto de objetivos estratégicos, né, que são datados de 2015, mas pretendem estar em vigor até 2023. Então, nesse sentido, é uma visão de mais longo prazo da nossa estratégia. Qual o nosso caminho, né, para a gente chegar onde desenhamos, tá certo? Em 2015. Bom, a atual comissão diretora achou que era importante fazer um detalhamento dessa estratégia para o período da sua gestão, 2017-2019. E é nesse sentido que a gente está trabalhando, né, com uma série de diretrizes estratégicas. Essas diretrizes são muito relevantes porque elas traduzem dentro daquele conjunto de objetivos que foi traçado a mais longo prazo, qual que é a nossa missão imediata, aquilo que a gente está mais preocupado nesse momento, tá? E as diretrizes dão um encaminhamento, dão um foco, né, dão uma sinalização de para onde a gente tem que caminhar. Para que isso não fique uma coisa muito abstrata, é importante que a estratégia seja muito concreta. O Senado deliberou por uma série de 17 projetos, são os projetos ditos estratégicos, né, que vão concretizar essas diretrizes no período do biênio atual, em curso. Okay? Esses projetos são talvez a parte mais importante, porque é o que a casa vai ver, em cima do que a casa vai trabalhar. Muito embora seja relevante também que os gestores, as equipes de trabalho do Senado tenham uma compreensão do conjunto da estratégia, como é que ela funciona e de que maneira que ela se articula, ok? À medida que esses projetos estão sendo desenhados, a gente está tendo muito cuidado de fazer com que o cronograma deles seja muito bem definido, que a gente tenha marcos de controle, né, ao longo do caminhar desse projeto, para que a gente saiba que tal coisa está prevista para ser entregue no mês A, outra coisa no mês B, e a gente possa acompanhar, né, essa caminhada aí, não só para controlar, evidentemente, mas a gente quer entrar no meio, né, para poder ajudar os gerentes dos projetos a se desembaraçarem de problemas que certamente acontecem no caminho. Não tem nenhum projeto que anda, né, em céu de brigadeiro do início até o final. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento e essa nossa contribuição para que tudo ande bem. É muito importante que as pessoas entendam também o seguinte: a articulação está muito mais fechadinha do que ela teve no passado. Esse projeto, por exemplo, ele tem todos os seus recursos críticos adequadamente dimensionados e autorizados ex ante, ou seja, antes do projeto começar, recursos críticos como orçamento, né, vai estar disponível, vai estar aprovado à disposição dele. Outro recurso crítico que a gente costuma ter problema no meio do caminho, também está sendo dimensionado e autorizado antes, que é a questão de tecnologia da informação. Então, se for necessário uma solução de TI para o encaminhamento adequado do projeto, ela vai ser avaliada, ela vai ser autorizada antes do projeto começar. Com isso, a gente imagina que as coisas vão correr de uma forma muito célere, né? E aí que entra o papel da casa com relação a esses projetos. Várias áreas vão estar participando, né, do desenvolvimento de um ou de mais de um projeto. É importante que essas áreas sejam envolvidas, elas estão sendo envolvidas desde o início, né, e a gente precisa muito que todo mundo cumpra o seu papel naquele projeto, porque é esse projeto que vai transformar as áreas do Senado
que estão sendo solicitadas, né, a desempenhar de uma forma diferenciada nas diretrizes que estão em vigor nesse momento. Lembrando que essas diretrizes fazem a parte desses próximos 2 anos, tá certo? Em relação aos objetivos de 2023. Então, é com mais ou menos esse desenho que as coisas se integram, né? A gente tem um planejamento de mais longo prazo, as diretrizes funcionam para direcionar a ação da casa nesse período mais próximo e os projetos são que vão materializar, que vão concretizar a necessidade de ajuste que o Senado tem. E é importante a gente também frisar que esse ajuste é um pouco especial na história do Senado. O setor público brasileiro se acostumou com o tempo, né, a viver uma vida um pouco mais tranquila do ponto de vista orçamentário. Então, os recursos fluíam com uma certa naturalidade, né, e a gente via isso com uma certa bonança no nosso horizonte. A partir da emenda 95, os recursos começaram a ficar mais críticos, ficar mais restritos, e a partir daí a necessidade do nosso ajuste em relação a essa nova realidade vem sendo feito de uma forma que a gente precisa andar um pouco rápido. Não dá para demorar muito nisso, porque eu acho que nesse ano, no ano que vem, e provavelmente 2019, vai ser possível, né, a gente conviver com um orçamento que cabe, né, na nossa atividade. A partir daí, o governo federal passa a não complementar mais um eventual percentual de ultrapassagem do nosso orçamento autorizado e a gente vai começar cada vez mais a conviver com uma orçamentação muito restrita. A casa vai precisar de aprender a viver e a sobreviver com menos, né? Então, a nossa estratégia nesse momento, ela tem essa preocupação em foco, né? A comissão diretora está muito atenta e muito preocupada com relação a isso e esses ajustes todos, né, eles estão aí para fazer com que, de uma forma geral, a casa ande melhor. Nós precisamos de ter mais proximidade com o nosso público, nós precisamos de ter processos mais enxutos, precisamos de operar com mais qualidade e com menos custo. Isso inclui a transição, né? Isso está sendo projetado exatamente para ser modificado nessa transição. E como gestores da casa podem inserir esta gestão dentro de sua própria atuação? Tem uma estratégia de comunicação que está sendo pensada de tal forma que a casa possa ter notícia da estratégia e do seu encaminhamento durante esse período de 2 anos, né? Mas eu já tinha dito que N áreas poderão, né, e deverão participar de vários projetos. É nessa hora que a atuação delas fica mais crítica, né? E a gente tem, por exemplo, nesse momento, são 17 projetos, 10 estão focados na área da DGE, 4 estão focados na área da Secretaria-Geral da Mesa, 2 na área de comunicação e 1 na consultoria legislativa, né? E a gestão desse projeto será dessas áreas, não vai haver uma gestão central. É importante que o dono de cada um desses negócios implicados nos projetos sejam os próprios gestores deles, né? E a gente imagina que, com o correr do tempo, além de avançar nessa estratégia, a gente terá as nossas áreas internas mais bem preparadas, né, para fazerem projetos de mudança, né? E gerenciar a mudança não é uma coisa fácil, mas a gente está tentando fazer com que, ao longo do projeto, as áreas, além de gerenciar o resultado específico do projeto, elas se qualifiquem para fazer isso de uma forma até voluntária, porque nem todos os projetos serão estratégicos, né? A gente tem um espaço muito bom para que as áreas proponham seus projetos departamentais, a gente chama de projetos setoriais, né? Com isso, mesmo que não haja um apelo estratégico para aquela iniciativa, se a área achar que é importante, a gente tem espaço para analisar e acolher essa iniciativa, com a qual elas vão poder, né, lidar diretamente com o nosso apoio, inclusive, né? Só vai haver digamos, uma generosidade um pouco menor com relação aos recursos críticos, né, que nesse momento, né, a gente está alocando como sendo recursos orçamentários, recursos de TI. Embora a gente saiba que os de capacitação também, que são um pouco mais lentos de amadurecerem, também estão envolvidos nessa categoria. Tem algum detalhe a se ressaltar? Tem sim. A gente está revendo o nosso processo de formação gerencial. O PFG, que é o programa que toca essa especialidade na casa, está sendo todo refeito. A gente está fazendo uma etapa de treinamento ou de retreinamento dos nossos instrutores. É bem mais pesada, bem mais sofisticada, para que a gente tenha um nível de interação em sala de aula que seja mais dialogal. A nossa ideia não é passar conhecimento, né? É passar postura, passar atitude, passar um certo modo de gestão que seja característico da nossa casa, que guarde a nossa cultura, mas que consiga chegar em resultados.
Então, assim, na formação gerencial há esse investimento para todos os níveis de função, tá certo? E também nós estamos pretendendo dar uma olhada no ano que vem, uma reolhada bem boa na maneira como a gente faz a capacitação técnica em geral. É preciso também que a capacitação técnica se aproxime um pouco mais da estratégia da organização. A gente acha que dá para fechar isso aí, né, de uma forma tranquila, de uma forma bem apropriada, para que a gente não tenha salto entre uma transição muito brusca entre a estratégia atual, né, o modo atual de fazer capacitação e esse futuro, mas que a gente foque basicamente aquilo que é o interesse da casa. Essa é a ideia, digamos, de retomada, de releitura, né, do nosso processo de formação. Muito obrigada. Ok? De nada, imagina, à disposição.